Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para rezar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já estava na terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu! Não tenhas medo!" Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudesse ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a cena de Pedro afundando diante de Jesus é a imagem do líder que fraqueja na fé e começa a não acreditar ser possível andar a comunidade, a enfrentar as tribulações da vida. Lembre-se, você é o líder do seu grupo, da sua comunidade, do seu movimento, da sua vida, da sua família. Não reclame do seu grupo, não reclame da sua comunidade, do seu movimento, mas como líder, faça o seu papel. Às vezes não fazemos o nosso papel e, no entanto, queremos um bom grupo, queremos uma boa comunidade, uma boa paróquia, um bom município, um bom país. Mas como está o nosso serviço? Como está o exercício da nossa liderança? Com pouca fé? Ou querendo transformar aquilo que não fazemos no dia a dia em um milagre que resolva tudo de imediato? Assim, às vezes a presença de Jesus não é suficientemente acolhida por nós. Daí terem pensado tratar-se de um fantasma. Sobrevém então a crise de medo e de incredulidade. O líder então começa a afundar e a comunidade, que é a barca, afundar junto com ele. A única solução consiste em segurar na mão do Mestre e se deixar sustentar por ele. É Jesus que nos resgata. É Jesus que nos coloca no caminho novamente, que acalma a tempestade e que realmente, com ele, por ele e nele, é que deve ser o exercício da nossa liderança. Aprendamos de Jesus a dar a nossa vida para que todos tenham vida em abundância.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho.